Olá galera, estamos de volta para falar um pouco do nosso futebol pernambucano, a 10ª rodada do segundo turno, penúltima rodada dessa fase, né, do campeonato estadual, que teve várias reviravoltas, né? O Náutico, que vinha sendo a grande sensação da competição, acabou perdendo novamente, perdeu para a equipe do Ipiranga, em casa, jogando nos aflitos, no dia em que completava 112 anos. Então foi um presente de grego aí que a máquina de costura, a equipe de Santa Cruz do Capibaribe, entregou aos alvirrubros. Agora essa derrota, na verdade, não foi de todo ruim. Vamos falar primeiro da derrota, para a gente explicar melhor essa história de que não foi todo ruim. O Ipiranga venceu por 2-0 com gols do Danúbio e do Diogo cobrando o pênalti. O Danúbio aproveitando uma falha da zaga alvirrubra e marcando um gol de cabeça com certa facilidade. O Náutico não conseguiu imprimir o mesmo volume que vinha imprimindo, principalmente nos jogos em casa, jogando reforço, né, reitero, contra as equipes do interior. Não conseguiu repetir aquele volume de jogo, não conseguiu impor seu estilo de futebol e acabou desperdiçando oportunidades que não costumava desperdiçar. A gente vê que Elton e Rogério começam a ficar um pouco pressionados e com isso ceder espaço para a equipe do Ipiranga, que cresceu e sacramentou a vitória por 2-0, uma vitória justa, diga-se. E o escolhido como o grande culpado por essa fase ruim, por esse mau momento do time, escolhido pela torcida, acabou sendo o técnico Wagner Mancini. A gente lembra o seguinte, que o Wagner Mancini, ele nunca foi unanimidade nos aflitos. Ele já chegou bastante contestado, chegou para substituir um técnico que fez um grande trabalho à frente do Náutico, que foi Alexandre Galo, foi para coordenar as divisões de base da seleção brasileira, e vinha de um trabalho ruim à frente do Sport. Então com isso ele já chegou contestado. Com as vitórias, com as goleadas, com o grande volume de jogo que o Náutico passou a imprimir depois de sua chegada, ele de certa forma conquistou a confiança da torcida. Mas as derrotas para Sport e principalmente para o Santa Cruz nos clássicos acabaram acabando com esse crédito que o Wagner Mancini tinha, e de fato o treinador não conseguiu reagir. Nesse ponto a gente acaba concordando que a saída do Wagner Mancini era inevitável. Então por isso eu digo que a derrota não foi de todo ruim, porque a torcida do Náutico cobrava a saída do Mancini e com essa nova derrota ficou inevitável a permanência dele. Mancini chegou a dizer que não ia entregar o cargo, mas depois na reunião da cúpula alvirrubra acabou decidindo pela demissão do treinador, né? Não se sabe ainda quem vai chegar para o lugar do Mancini. Já é certo que o Valdemar Lemos não vem. E para mim esse descarte do Valdemar Lemos é tão importante quanto a demissão do Wagner Mancini. Na minha opinião, o Valdemar Lemos não tem condições de assumir um time para a disputa da Série A. Ele é um treinador que faz aquele estilo paizão, que gosta de atuar no psicológico dos jogadores, mas eu acredito que isso não é suficiente para a disputa de uma primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então acho que o Valdemar Lemos não é um bom nome, esse descarte deve ser comemorado pelos alvirrubros. É provável que um dos nomes mais cotados é o do Jorginho, né? Estava à frente do Bahia, o Bahia acabou goleado por 5-1 na estreia na reinauguração da Fonte Nova no clássico Bavido, Bahia e Vitória. 5-1 para a equipe do Vitória, e o Jorginho é um dos nomes mais cotados para assumir a equipe alvirrubra. Santa Cruz também tropeçou. Santa Cruz, que começou a rodada como líder do estadual, empatou por 1-1 com a equipe do Porto. Ficou evidente que os desfalques do Denis Marques, do Renatinho e principalmente do Natan fizeram a diferença. O Santa Cruz, sem esses jogadores, principalmente o Natan, eu reitero, é uma equipe muito deficiente. O Natan é o jogador, é a cabeça pensante desse time do Santa Cruz e é fundamental para o sucesso dos tricolores. E sem esses atletas, de fato, o Santa foi uma equipe apática, não conseguiu impor seu ritmo, sua estratégia em momento algum. É lógico que o gramado do Lacerdão contribui para que a partida tenha sido ruim, mas a equipe do Porto conseguiu abrir o placar, fez o gol, um gol de pênalti, um pênalti que de fato existiu, cobrado pelo Joelson, né, que passa a dividir com o Rogério a vice-artilharia do estadual com 12 gols, atrás apenas do Elton, que tem 14. E o Santa Cruz, quem empatou para o Santa foi o Flávio Caçarrato, que nessa ocasião estava substituindo o Denis Marques. Porque o Denis Marques faltou ao último treino e o Marcelo Martelotti ficou bastante chateado com isso e puniu o jogador, vetando dessa partida contra o Porto. Agora, até que o Marcelotti não é bobo, ele sabe que o time ficou com muitas deficiências sem esses atletas. E já avisou que o Denis Marques vai voltar à equipe nessa Copa do Brasil.
que o Santa Cruz tem o seu jogo de volta contra o Guarani de Juazeiro, nessa quarta-feira às 8h30 no estádio do Arruda. O Santa que já venceu por 2-1, pode até perder por 1-0, que ainda assim se classifica a segunda fase. O Náutico também joga na Copa do Brasil, só que o Náutico vai fazer sua estreia contra a equipe do Craque, lá na cidade de Catalão, no estado de Goiás. Então o Náutico vai enfrentar a equipe do Craque, fazer sua primeira partida. Se vencer por 2 gols de diferença, como visitante, como reza aí o regulamento da competição, o Náutico elimina a necessidade do jogo da volta. Só para a gente falar também da Copa do Brasil, quem faz sua estreia também é a equipe do Salgueiro, também às 20h30 desta quarta-feira, contra a equipe do Boa Esporte. O Salgueiro o Carcará recebe a equipe do Boa Esporte no estádio Cornélio de Barros, lá em Salgueiro. Vou falar um pouco agora do esporte. Primeiro vamos falar do futebol. O esporte goleou a equipe do Belo Jardim. Não foi um jogo fácil, como o placar pode indicar, 5-1 para a equipe do Sport na Ilha do Retiro, mas de fato foi uma vitória convincente. O Sport teve certo trabalho, a equipe do Belo Jardim mostrou resistência. O Sport fez 1-0 com o Lucas Lima, depois o Belo Jardim empatou com um belíssimo gol do Miller, um chute de fora da área que acabou vencendo o Magrão, né? Mas o Sport virou o jogo, desempatou com o Reinaldo. Depois o Sport ampliou na cobrança de pênalti já no segundo tempo do Roger, um pênalti sofrido pelo Moacir, pênalti que na minha opinião não existiu, não apenas pelo fato de o Moacir estar impedido no início do lance, mas também acho que foi um jogo normal, foi um contato normal ali, mas o Roger cobrou, Matheus Lima ampliou e o Felipe Azevedo, que sofreu e cobrou pênalti, esse com maestria, deu números finais à goleada do Sport, 5-1. Eu vou destacar um lance dessa partida, um lance que nem de fato, que acaba nem sendo um lance de gol. Felipe Azevedo é o cobrador de pênaltis oficial da equipe, né? A gente vê que ele tem muita qualidade. O pênalti que ele cobrou ontem não tinha chance nenhuma de o goleiro de Romero pegar aquela cobrança, né? Só que o Sport venceu o jogo por 2-1, o jogo estava apertado quando o Moacir sofreu o pênalti. O Felipe Azevedo ia cobrar, mas ele deu essa moral, deu essa chance para o Roger, que estava precisando dessa oportunidade. O Roger é um jogador que vem sendo criticado pela torcida do Sport, perdeu um gol de certa forma fácil no primeiro tempo. O segundo gol que a turma diz que ele perdeu, não acho que ele perdeu, para mim foi mais mérito do Romero, aquela defesa que o Reinaldo cruzou da esquerda, o Lucas Lima cruzou da esquerda, o Roger chegou chapando na bola, mas o Romero estava bem posicionado, conseguiu fazer a defesa, mas o Roger estava com aquela pressão, o Felipe Azevedo entendeu e mandou o Roger bater. O Roger acabou convertendo o chute, batendo no travessão e entrou. Isso mostra que o grupo do Sport está unido, e isso é fundamental para que o time promova essa reação que está promovendo. É difícil a gente precisar o que é que começou, o que é que veio primeiro, né? A história do ovo e da galinha. A gente não sabe se essa união dos jogadores é a grande responsável pela reação do time, ou se com a reação do time os jogadores se sentiram mais à vontade e com isso passaram a ter uma união maior. Mas é fato que independente do que tenha começado primeiro, é fato que tudo isso veio após o retorno do técnico Sérgio Guedes ao comando do Sport. Então o Sport não joga nessa quarta-feira pela Copa do Brasil, o jogo da volta do Sport é só na quarta-feira que vem. O Sport que já vem com alguma vantagem, pode até empatar o jogo e ainda assim se classifica, né? Vamos falar agora do basquete, para fechar esse comentário. O basquete do Sport conquistou um título inédito para a região Nordeste. As meninas, as leoas do Sport, venceram a equipe do Americano na segunda partida da final e com isso eliminaram a necessidade da terceira partida. O Sport campeão com 100% de aproveitamento. Os jogadores do Sport com esse título merecidíssimo, e eu acho que a gente tem que atribuir também essa conquista ao técnico Roberto Dornelas, que é o responsável pela criação desse projeto, correu atrás das jogadoras, conseguiu trazer jogadoras de seleção brasileira, como a Érica, a Adrianinha, a Franciele, jogadoras que vestiram de fato a camisa do Sport e que pretendem e devem continuar defendendo as cores do Leão da Ilha do Retiro. Então fica aqui os meus parabéns às meninas do Sport, ao técnico Roberto Dornelas, e meu agradecimento também por tudo que esse time e esse treinador fizeram pelo desporto nordestino. É muito importante que de uma gratificação enorme, né? A gente fica muito feliz quando o time do Nordeste consegue alcançar um título tão importante como esse. A gente sabe as dificuldades que a região encontra, principalmente para encontrar patrocinadores, e é importante que novos empresários eles entendam o investimento que foi feito e entendam que há retorno. O Sport
deu grande visibilidade aí aos seus parceiros, e quanto mais parceiros chegarem, melhor para o clube, melhor para o desporto, e eu tenho certeza que esses empresários não vão se arrepender desse investimento. A gente fica por aqui e você fica com a gente no Super Esportes. Até a próxima, galera. Valeu!